Fala aí, pessoal do podcast! Tudo bem com vocês? Eu sou o Marcão, Max Verstappen é campeão, mas novamente foi acobertado, ficou nas sombras por conta de decisões erradas, aonde a FIA toma protagonismo no lugar dos pilotos. E aí, galera, aqui é o Jonas. Hoje, o Grande Prêmio do Japão foi quase hoje não, hoje sim, só que por um título, né? Muito doido isso, né? Realmente, dois títulos do Max Verstappen ofuscados por decisões ou ruins ou controversas da FIA. É isso mesmo, né? E infelizmente não temos como não falar das coisas, porque dessa vez foram coisas realmente muito graves e teremos que tratar, mas vamos falar de Max Verstappen com certeza. E sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Podcast, o seu podcast que vai analisar todas as corridas da temporada 2022 de Fórmula 1. Para participar desse episódio, para falarmos de tudo o que aconteceu, o meu amigo Jonas. E aí, cara, como é que você tá? Não, mas aqui tá tudo certo, recuperando aí de uma cirurgia no siso, mas tá tudo certo aí. Final de semana foi bem interessante, legal ver o Japão de volta, é uma corrida super icônica, eu acho que isso já foi um bom ponto aí da gente ver. Tiveram algumas outras coisas, né, que a gente vai falar, acho que muito rapidamente, de legais na corrida também, mas eu acho que o principal é sobre todo o auê, para não falar outra coisa, que a FIA tá fazendo e sei lá, cara, tá... eu não sei. Tá esquisito. Eu tô até suspirando aqui porque o esporte parece que tá ficando em segundo plano, não sei, sabe? Tipo, a gente todo final de semana... É engraçado quando a gente critica a Ferrari, né? Tipo, mas é dentro das quatro linhas, digamos ali, né? Se a gente for falar, dentro da pista, né? Mas uma a FIA é outra coisa, né? A FIA é outra coisa, e aí muda muita coisa, mas a gente vai falar mais sobre isso. Tem várias questões ali que é uma, sei lá, hipocrisia, ou uma falta de senso que é meio bizarro, assim. Então, é esquisito, né? Porque assim, tipo, a gente já tá indo pro segundo ano do podcast, né? Do Podcast. E eu lembro muito bem, assim, tipo, que quando eu convidei o Jonas pra gente fazer, a gente deu o jeito ali de fazer as gravações, né? Eu imaginava em falar de corrida, né? Mas muito tem se falado, principalmente das últimas, não sei, tipo, das últimas 5 corridas do ano passado até então. Parece que corrida sim, corrida não, ou corrida sim, corrida também. A gente fala alguma coisa da FIA, porque a gente tem que entrar no detalhe. E não é porque a gente quer falar da FIA, a gente não tá aqui para falar de análise das regras e nem nada. Mas as decisões que estão sendo tomadas e as ações que acontecem, não falar sobre isso é colocar uma coberta numa coisa que é inexistente, né? É muito complicado, porque assim, eu já adiantando um pouco, eu acho que tá tendo um ponto muito grande que não é uma briga declarada, mas talvez tenha uma guerra fria entre a FIA e a Liberty Media, que tem a questão do entretenimento, né, de toda a história ali da Netflix com documentário, do aumento de pessoas assistindo, da audiência, com a parte regulatória e esportiva do negócio, né. Como a Fórmula 1 tá ficando mais pop, isso é fato, que a Fórmula 1 tá tendo audiências que nunca... Faz tempo que não tinha. Todo circuito você vê quebra recorde de pessoas De público, comparecendo, né, ao evento. E tem tudo isso. Eu acho que tá tendo muito essa briga entre esses dois pontos. E eu não sei quem ganha. Daqui a pouco, esse final de semana eu vi muita gente falando que daqui a pouco acontece o que aconteceu com a Indy no final dos anos 90, sabe? Tipo, vai tretar, vai ter a FIA. Vai ter a FIA com o campeonato X e a Liberty Media com a Fórmula 1. Deve ter a Fórmula A e a Fórmula 1, sabe? Alguma coisa assim. A Fórmula FIA e a Fórmula 1, né? Tipo... Porque é muito bizarro Fórmula isso, sabe? Boa. Fórmula A. Boa. Não, é esquisito mesmo, cara. Porque assim, eu não acho que vai chegar nisso, tá? Eu acho que a Liberty e a FIA estão mais próximas do que nunca. Eu acho que o principal fator foi, de fato, a morte do Charlie White, que comandava isso, né? E aí o que faltou foi talvez passar uma sucessão, ter um programa de sucessão direito, né? Que aí entrou lá o Michael Masi, ficou alguns anos. Aí a coisa, assim, em momentos de tensão, que foi a disputa do ano passado, uma das maiores disputas de todos os tempos, não há de se concordar, mas há de se considerar, né? Agora, esse ano não tá sendo esse nível de indecisão, esse nível de imbróglio, né? Só que assim, colocaram 3 diretores de prova, cada um de um jeito, cada um pensa de um jeito. É complicado.
É complicado. E assim, novamente, tem coisas nas regras que não estão sendo seguidas e coisas que a gente já viu que são bizarras, que estão acontecendo de novo. Parece que assim, esquecendo que morreu o piloto já, naquele mesmo país, com as mesmas condições. Mas enfim, vamos falar de tudo um pouco, para não entrar tanto no assunto, porque Max Verstappen foi campeão, então a gente tem que falar dele. É até injusto para com ele a gente não falar de Max Verstappen nesse podcast. Mas antes de começarmos, aqueles recadinhos de sempre. Nós estamos nos principais canais de podcasts do mundo. Então a gente tá no Spotify, Google Podcast, Amazon Music, Apple Podcast. Basta procurar Podiumcast que você vai nos encontrar. E nós também estamos no canal do YouTube. Então procure Podiumcast no YouTube e já se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, ative o sininho. E nós também temos o nosso canal de cortes, os cortes do podcast, que é os sprints do Podiumcast. Lá você vai ver a nossa mesma versão do podcast, só que em pílulas, pequenos resumos para você acompanhar um pouquinho mais divididinho aí para você, tá? Para dar uma força pro nosso trampo, porque a firma agradece. Olha, já vou deixar aqui, por conta de tudo isso que aconteceu e o fato da corrida ter acontecido em pouquíssimo tempo, foi coisa de 40 e poucos minutos. Então assim, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um overview de tudo que aconteceu, qual foi o que aconteceu de fato, por que teve pausa, por que tudo aconteceu, vamos fazer uma explicação rápida. Vamos falar muito brevemente da corrida, tá? Então a gente não vai chegar, dessa vez a gente não vai fazer análise de piloto a piloto, porque não há necessidade, foi realmente um tempo muito curto de corrida. E depois a gente vai pontuar as coisas mais importantes, tá? Então assim, primeiro de tudo, vamos falar de Max Verstappen. Max Verstappen foi bicampeão da categoria, tá? Um campeonato muito sólido da parte do holandês. Um campeonato que ele conquistou com, deixa eu ver quantas corridas de antecedência? 4. Com 4 corridas de antecedência, chegando na sua 12ª vitória, a um passo de quebrar o recorde de maior número de vitórias numa única temporada, que são 12, se eu não me engano. São assim, 13, ele tá onde empatar o Schumacher e o Vettel. Schumacher em 2004, Vettel em 2013. Perfeito, 13 então, vitórias. E assim, eu não consigo ver, com a habilidade que o Verstappen tem, com o carro que ele tem na mão, eu não consigo ver o Verstappen não ganhando todas as corridas. A não ser que ele quebre o carro, ou dê os problemas que aconteceu, por exemplo, em Singapura. Mas falando do piloto, que piloto bom, cara. Um dos melhores de todos os tempos já na minha visão, em termos de habilidade. Os números ainda hão de ser conquistados ou não, né? Então a gente tem que esperar um pouquinho. Mas eu nunca vi o Verstappen guiando tão bem. Parece que o ano passado ele estava guiando muito bem, excelente, mas ele estava com aquela garra de querer ser campeão e tudo mais. Esse ano parece que ele já deu uma relaxada no sentido bom. Então assim, ele está mais confiante, ele está mais confortável, ele entende quais são as condições de corrida e ele vai fazendo o melhor possível a cada momento. Então assim, é uma pena que todos os problemas da FIA que causaram nessa corrida ofuscaram, inclusive no anúncio do título do Verstappen, coisa que ele não merecia. Parece que ele ainda não conseguiu aproveitar o sabor da conquista do título sem pelo menos ter uma outra coisa acontecendo ao mesmo tempo, sendo que o destaque devia ser para ele. Mas assim, Max Verstappen, um excelente piloto que mereceu o título mais do que qualquer um, porque estava na melhor equipe e ele é de fato o melhor piloto da atualidade, inclusive melhor que o Hamilton, que está numa fase ruim. E você, Jonas? Eu concordo, é ruim, né, que os dois títulos dele meio que a gente falou ali com asterisco, né? Eu não acho que é asterisco, mas ano passado rolou o que rolou, eu ainda acho que ano passado eu ainda vou colocar a culpa na Mercedes, que podia ter parado e não parou, então... Concordo. Não tem nada a ver, eu acho que ele não teve nada a ver com aquela decisão. E esse ano menos ainda, né, que ele tava lá na frente, quem errou foi pra trás dele, acabou tendo toda a discrepância de ponto, regra e tal, a gente não sabia meio o que acabou no final. E ele comemorou o título, mal comemorou, né, o título dele da hora da entrevista, e ainda assim, depois da entrevista, ele ficou assim, não, mas eu não ganhei. Tipo, tô falando que eu ganhei, mas eu não ganhei. De tão confuso que foi, assim, mas o importante é que... Até tinha um troninho lá pra ele sentar de campeão, ele ficou até em dúvida. Será que eu sento ou não sento? Porque, tipo, ele foi entrevistado pelo Johnny Herbert por ter vencido a corrida. Aí ele saiu. Aí, do nada, o Johnny Herbert fala: Ô, Max, volta aqui. Você é campeão, parabéns. E, tipo, hã? Como assim? Não, e ele ficou... Eu vi o vídeo depois dele, acho que a Red Bull colocou, dele discutindo com o Pérez e com o Helmut Marko, falando assim, não, mas você é campeão. Ele falou, não sou, o outro
não fez a melhor volta, ele fez a melhor volta, quem fez a melhor? Não foi eu que fiz a melhor volta. Então ele sabia, acho que por um ponto eu não ganhei, alguma coisa assim, ele não tava acreditando. Foi muito confuso, aí a gente vai poder falar mais sobre isso na frente. Mas sobre a corrida dele, foi uma corrida muito sólida, como você falou, eu concordo com você na questão do relaxar no sentido bom também. Por exemplo, ontem mesmo, ele teve uma largada, na hora que ele deu um pulo na largada, não foi tão bom quanto o Leclerc. Mas ele, ao mesmo tempo, foi relaxado para a primeira curva e determinado, né? Então ali ele já tomou a posição de volta. Nossa, que passada linda, hein? Sim, por foi fora maravilhosa. na chuva. Meu Deus, exatamente. Meu Deus. E ali já fez a corrida dele. Dali foi cruzeiro para ele. Ele foi. Ganhou com uma vantagem muito grande. Ganhou com 30 segundos, sim. Ele abriu praticamente 1 segundo por minuto que teve de corrida, assim, sabe? Então, tipo... Então, assim, eu acho que e foi isso mesmo. Não foi isso mesmo. 28 voltas, 27 segundos. É isso mesmo. Exatamente. Ele não tem nem o que falar do ano dele, do desempenho dele esse ano. Realmente foi muito superior a todo mundo. A gente ainda teve, obviamente, a Ferrari com problemas dos pilotos, né? Alguns. E das menos, equipes. Alguns menos, e muito da Ferrari em si. Mas ainda assim, eu acho que isso aí é de ar inevitável. Se, sei lá, tivesse rolado um pit stop mais bem feito algum dia, ou uma estratégia melhor, eu teria sido campeão esse final de semana, teria sido campeão no próximo, ou no México, ou no Brasil. O Verstappen ia ser campeão esse ano. Então, muito sólido, já tá com 32 vitórias, é engraçado que ontem ele empatou duplamente com o Alonso, né, número de vitórias, ontem não, né, a gente tá fazendo na terça, no domingo, ele empatou com o Alonso em número de vitórias, 32, e número de títulos, o Alonso também tem 2, né, são 2 bicampeões, agora no grid a gente tem o Hamilton com 7, o Alonso com 2, o Verstappen com 2, e o Vettel com 4, que até o final do ano o Vettel com 4, a gente tá com 4 campeões aí. Então 7-4-11 com mais 4, 15 títulos. 15 títulos. 15 títulos até o final do ano. E só lembrando que ele é o 17º piloto a ser multicampeão pela Fórmula 1. Olha. São 17 pilotos que já ganharam mais de um título, dos 32 que são campeões, né? Aí tem um monte de piloto que ganhou Rosberg, James Hunt, Button, Raikkonen, tem uma lista do Rio, Villeneuve, tem uma série de nomes aí, mas tem 17 que tem mais de um, aí vai Emerson, vai Piquet, Senna, Lauda, Prost, Schumacher, Hamilton. E aí vai com mais, Fangio, Ascari lá atrás, então todos eles têm mais de um, Brabham, daí vai um monte de nome Mário Andretti. Mário Andretti tem um. Eu achei que tinha 2, não é bi, não? Tem um. Não, é campeão 78. Ok. Uma vez só. Muito e aí, bom, é isso, mas assim, eu acho que ele tá pilotando fino mesmo. Nessa temporada ele foi indiscutivelmente o melhor piloto, assim, não tenho o que falar. Sereno quando devia, ousado quando devia. Achei menos reclamão esse ano. Apesar de no começo um pouco com a Red Bull quebrando algumas vezes. Não, mas eu também reclamaria, peraí. Porque uma coisa é você reclamar sem sentido, outra coisa é você reclamar com motivo, né? E a única corrida, eu acho que ele foi mal, foi a última de Singapura, assim. Exato. Que dava, sabe? Foi tipo, igual você falou no final da semana passada, foi um descarte, sabe? Praticamente. E que nem afetou. Tipo, tanto que ele dessa ganhou, ele não teria sido campeão naquela e teria sido campeão nessa, como rolou, sabe? Tipo, não mudou nada, eu acho. Que no roteiro do ano. Então, exatamente isso. Eu acho que é isso. Eu acho que ele vai ser a Red Bull deve continuar vindo muito forte pro ano que vem e vai ser difícil de ganhar. Se a Ferrari não melhorar, ou se a Mercedes não melhorar, ele vai ganhar e vai nadar de braçada de novo. Que esperamos agora que seja mais tranquilo. Não que o título seja tranquilo, seja um campeonato disputado, mas que não tenha treta no final. Seja menos polêmico. Exatamente. Agora sim, vamos falar um pouquinho mais de Max Verstappen. Que cara bom na chuva, né, mano? Porque ele é muito bom. Eu acho que o primeiro grande destaque do Max Verstappen na chuva foi no GP do Brasil de 2016, que ele fez uma corrida. Ele errou e voltou e foi superando. E, cara, foi absurdo o guiar dele. E de repente a gente falou: opa, temos uma pessoa, temos um destaque. O que ele guia na chuva, o que ele guia na. Assim, tipo, eu ouvi uma frase que eu achei muito legal, assim, tipo, eu achei muito interessante. Parece que, assim, ele tá tanto na alta performance, mas tanto na alta performance na chuva, que a chance de ele errar correndo o máximo que dá é menor do que se ele desacelerar para tentar ser um pouco mais estável. Parece que ele é ao contrário. Se ele diminui, ele dá uma pifada e pode errar. Então, o que ele faz? Ele vai o mais rápido possível, porque a chance de ele errar é muito menor.
ele guia muito rápido. Ele tava abrindo na corrida 1 segundo por volta. Foram 28 voltas e 27 segundos de distância. Porque assim, teve uma relargada, a relargada foi só 40 minutos de corrida. A corrida teve, eu acho que, se eu não me engano, acho que só 26 voltas. Ou 27 voltas. Foram 28. Mas a primeira volta não. A primeira volta contou na largada. Acho que foram 27. 27 depois quando voltou, é verdade. Isso, sim. exatamente. Então ele tirou 1 segundo por volta. Exatamente. Então, assim, ele tava na frente do Leclerc, que é um piloto bom de chuva e tem um carro bom, e na frente do Pérez, que não é o melhor piloto da chuva da história. Mas assim, tipo, ele tava abrindo 1 segundo por volta. Parecia que ele tava correndo com o pneu seco. Parece que só a pista dele tava seca, depois molhava o resto. Era muito diferente. Muito diferente. Ele parece o Legolas andando na neve no Senhor dos Anéis, sabe? Só ele por cima da neve e todo mundo enterrado na neve ali. Não, é muito doido, cara. Muito incrível o que ele guia na chuva. Fala um pouquinho sobre isso, Jonas. Ele, realmente, eu acho que... Eu não vou falar ainda assim... Talvez eu até possa falar que ele já é um dos grandes nesse aspecto, assim, porque teve muito piloto bom de chuva. A Fórmula 1, a gente aqui que assiste há mais tempo, a gente sabe o quanto bons pilotos na chuva tiveram, campeões sem ser campeões, a gente sabe, por exemplo, o Barrichello era impressionante na chuva, por exemplo. Sim. O Senna, o Senna era incrível. Uma das referências. O Schumacher também corria muito bem na chuva. Tá, mas então assim, vamos lá. Do grid atual, talvez ele seja o melhor. Não, do grid atual ele é o melhor. Assim, do grid atual nesse ano ele é o melhor. Aí eu vou colocar uma pergunta pra você. Você acha que ele... Assim, vamos partir do princípio que o Verstappen tá no auge esse ano e que o ano passado também foi o auge do Hamilton. Quem que era melhor na chuva? O Verstappen ou o Hamilton? Nos seus momentos de boas fases, por assim dizer. Eu acho que o Verstappen é melhor que o Hamilton na chuva. Você acha? Eu acho. Uhum. Eu não lembro de, assim, lógico, o Hamilton ganhou na chuva e correu bem na chuva, mas não lembro de uma atuação tão destacada do Hamilton na chuva. Uhum. Uma atuação pode ser, não acidente, mas uma atuação pode ser o dia que deu tudo certo. Sim, mas sim. O Verstappen teve várias, né? Tiveram várias atuações na chuva. Parece que quando chove você já fala, o Hamilton, o Verstappen vai ganhar. O Hamilton também teve atuações boas na chuva, mas eu acho que muitas atuações destacadas não foi tanto quanto o Verstappen. O Hamilton também teve atuações bem ruins em chuva. Eu não lembro de atuação tão ruim do Verstappen. Isso é verdade. Então, bom ponto. O Hamilton teve O Hamilton foi em 18, ele teve aquele problema na Alemanha, que ele errou muito. Exatamente, teve a da China no primeiro ano dele, tudo bem, era o primeiro ano, mas teve lá, o da China eu nem culpo tanto o problema da chuva. O da China é que ele tava se achando tão na frente que o pneu tava mais do que desgastado e ele vacilou porque o pneu tava muito gasto, né? Então ali eu culpo mais a imaturidade do que o não guiar na chuva, porque o carro ficou inguiável. Podia ser o Verstappen naquele carro, ele ia errado do mesmo jeito. Monza numa chuva, torrencial também. É verdade. E depois daquele dia da Alemanha lá que ele errou, que aí ficou todo mundo criticando ele, mas eu acho o Vettel um ótimo piloto de chuva também. O Alonso também guia bem na chuva, sabe? Tipo, então, tem pilotos bons de chuva, mas assim, se você for ver hoje, acho que pra correr na chuva, o melhor hoje é ele. O melhor do grid da Fórmula 1 é ele. De uma geração. Tirando Nicolas Latifi e Lance Stroll, né? Esses dois Exatamente. Exatamente. Nicolas Latifi, piloto do dia desse fim de semana, com certeza. Porque, pra quem não sabe, o Latifi pontuou, gente. Finalmente, olha só. Conquistou seus 2 e únicos pontos da história da Fórmula 1. Enfim. Mas assim, só pra finalizar, você acha que o Verstappen na chuva já pode entrar aí no hall de top 3, top 5? O que você acha? Acho que é o top 5 se pá, eu acho. Eu tenho que pensar, mas eu acho que até dá. Não é baseado em resultado, tá? Porque isso aí não tem como. Sim, cara. Tem resultado não. Baseado em momento, vai. Mas tipo, o Gilles Villeneuve era incrível, a gente sabe que o Senna era incrível. E tem outros pilotos bons também, como eu falei, eu acho que o Barrichello era incrível na chuva. Schumacher era muito bom. Era muito bom na chuva. Eu não sei se ele tá tão atrás desses caras, sabe? Do que a gente falou agora, assim. Eu não vou, como você falou, não vou contar número fechado, porque cada um teve uma carreira diferente ali, cada um correu uma equipe diferente, mas a gente sabe que esses pilotos, o T. Stewart falavam que era incrível na chuva, sabe? O Emerson falavam que era muito bom de chuva. Então, são momentos diferentes, mas eu acho que ele... entre os 10, com certeza ele tá. Entre os 5, eu tenho que pensar. Tá certo, então. Mas assim, gente, não dá pra não colocar... A gente quis falar bastante do Verstappen, porque, como a gente falou, tem que dar o destaque pra ele nesse momento do nosso podcast, porque até agora a gente vai falar um pouco de corrida.
E é realmente assim, não é nem falar de corrida, é falar de organização. Porque assim, vamos entrar no assunto principal do que aconteceu no fim de semana. O fim de semana começou o seguinte, já estava tendo desde o começo da semana passada, dizendo que ia ter previsões de chuva, né? Então as nuvens estavam sendo formadas, o horário da corrida estava com previsão de chuva, o que é uma coisa até que relativamente normal no Japão por conta da estação do ano, por conta disso. Então não é a primeira corrida de chuva, não é a primeira corrida que teve chuvas fortes, já teve corridas que foram até classificações que foram adiadas para o domingo por conta de tempestades, tufões. Então assim, é uma época do ano meio complicada para o Japão. Então tá sempre teve momentos de chuva. Não é a primeira vez, não é a segunda nem a terceira, né? Mas assim, de fato, houve a chuva. O sábado também foi com chuva, né, Jonas? Se eu não me engano. Não, sábado não teve A nada. classificação não teve nada? Então foi no Não, domingo. foi no seco. No domingo, então, teve a chuva. Aí o que aconteceu? Tava num momento de chuva, as equipes começaram com pneu intermediário, e na primeira volta, numa pista estreita, uma pista rápida e estreita, com chuva, tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para acontecer, por exemplo, acidentes. E de fato foi o que aconteceu. Na primeira volta, Carlos Sainz foi lá, ele bateu ou foi tocado, enfim. Foi cruzado, bateu, abandonou a corrida. Teve ali um pouco por conta do spray. O Gasly acertou lá uma placa de publicidade, um carro tocou no outro. Até então, eu achava uma condição normal para uma corrida de chuva. Eu não vi, de verdade, eu não vi nada demais até então, né? Você viu alguma coisa de fora do comum assim? Não, assim, tava normal, Normal, pista né? molhada, Normal. tipo assim, mesmo que errou e bateu, não acho nada demais também, não é demérito de ninguém que errou, Exato. rodou, bateu ali, tipo, Uhum. acontece, principalmente largada, 20 carros ali juntos, tipo, teve um toque lá do Alonso com o Vettel, que era passível de acontecer, a rodada do Sainz, tudo bem, um erro, mas também ali, passou por cima de uma poça no lugar errado, rodou, o Ju rodou lá atrás, o álbum também acabou se esfregando com alguém ali, mas assim, normal, Tudo normal, coisas de né? chuva normal. Não, Coisas de chuva acho que normal. nem, sei lá, aquela questão da pontuação que a gente dá, eu daria nem positivo nem negativo pra nenhum desses, sabe? Tipo, era uma condição extrema, assim. Exatamente, eu concordo com você. E assim, na largada, todo mundo perto, os pneus fazendo spray e tudo mais, beleza. Aí o que aconteceu? Teve lá o início de uma bandeira amarela, só que tava tendo muito spray, e a organização ativou uma bandeira vermelha, corrida paralisada por conta da chuva. Até aí, ao meu ver, tá tudo certo. Eu nem daria a bandeira vermelha, mas como é pela segurança, tá tudo certo. Eu de fato não vi problema nenhum. Eu falei, tudo bem, vamos esperar a chuva dar uma amenizada. O carro de segurança espera uma meia hora, o carro de segurança dá lá umas 2, 3 voltinhas e pau na máquina. Até aí tá tudo bem. Aí começam os problemas. E aí a gente vai começar a falar um pouco na ordem do que aconteceu. Logo que teve o acidente do Carlos Sainz, o Carlos Sainz ele bateu na pista e ficou com o bico um pouco para fora, né? Aí os carros passaram, foi logo na primeira volta. E aí, o que aconteceu? Entrou o carro de segurança para poder para poder coordenar os carros ali, né? Até aí tudo certo. E nesse meio dos acidentes, o que aconteceu? O Gasly, ele bateu o bico numa placa de publicidade lá do evento, né? E parou nos boxes para poder trocar o pneu. Passou alguns minutos, sai um rádio do Gasly dizendo: meu, tem um trator na pista. Aliás, não saiu um rádio, minto, não saiu um rádio. Aí começam os problemas. Saiu no Twitter que o Gasly reclamou de que houve um trator na pista. E começou a sair vídeo do Gasly andando, passando muito rente a um trator que apareceu na pista, né? Trator na pista, no Japão, matou o Jules Bianchi, tá? Então, assim, isso fez 8 anos. Para quem não se lembra, o que aconteceu? Uma situação muito parecida, extremamente parecida, chuva com bandeira amarela, um trator entrou na pista para poder rebocar um carro, que eu não lembro de quem foi agora, e o Jules Bianchi... Do Sotil. Foi do Sotil? E aí o Bianchi, aliás, todos os pilotos estavam fazendo as suas voltas até do safety car, e aí, sabe aquele Szinho antes da reta final, aquele famoso S que o Senna e o Prost bateram, antes da reta de chegada? Naquele S, o Bianchi fez a curva normal, só que ele aquaplanou e enfiou a cabeça literalmente embaixo do trator. Aquele acidente causou um coma de quase 10 meses para o Jules Bianchi e depois ele morreu. E foi até que por conta disso, meio que foi o princípio foi o início do ralo
que os carros têm hoje, né? Então, E do safety car virtual também começou a ser e do adotado safety car, depois. e do safety car virtual também, né? Então, o que que acontece? Um trator matou uma pessoa porque estava no lugar errado, na hora errada, no momento errado e causou esse acidente. Veio o ralo, veio momentos de segurança, veio o safety car virtual, veio uma série de normas em prol da segurança e parece que tudo foi esquecido nesse último fim de semana. Porque enquanto os carros estavam na pista sob bandeira amarela, um trator entra, pega ali um terço da pista, mais ou menos, de uma pista que já é estreita. E assim, tem imagens onde o trator entra antes de todos os carros entrarem. Então, todos os carros estavam passando com muita velocidade, sob spray de água. Então, eles podiam não ter visto aquele trator. E o primeiro que reclamou, de fato, foi o Gasly, porque ele lembrou de tudo que aconteceu, porque ele era amigo do Bianchi. Então, é uma situação muito, muito, muito delicada, muito tensa. E a gente vai falar sobre isso agora. Jonas, sua visão geral, o que você achou desse trator na pista? Tem cabimento. Acho que tudo bem. O carro do Sainz ali parou num lugar que não tinha uma grua, né? Igual, por exemplo, aquelas tem em Mônaco, e tem várias pistas, gruas parecidas com aquelas, né? Algumas curvas. Curvas que você tem uma incidência maior de acidente, já tem tipo um guindastezinho que eles só abaixam, né? Como se fosse uma câmera, né? Eles só abaixam, coloca o carro sai por cima, passa por cima do guarda-rail ou de uma cerca, qualquer coisa que tenha. Não dá pra ter isso a cada curva a 10 metros de uma pista, né? Né? Porque tem lugar realmente que assim, uma pista de corrida pode acontecer acidente em qualquer lugar. Você no meio da reta pode acontecer acidente, né? Procurem aí no YouTube um acidente do Ricardo Patrese na reta, que até o Murray Walker, que era o nadador, dá um grito, foi bem na frente. Ele assim, muito divertido, grita assim. E ali teve um do Weber uma vez com a Caterham também, que ele capotou, batendo a placa em cima. Sabe? Ano então, passado, tipo assim, pode acontecer. o Verstappen estourou o pneu na reta de Baku. Foi um acidente na reta também. Verdade, exatamente. Então pode acontecer em qualquer lugar. Mas em nem todo lugar tem a grua. Então eles usam o quê? Eles usam o tratorzinho. Eu não vejo problema em usar o tratorzinho, né? O tratorzinho tá lá, tem que tirar. O carro não pode ficar ali também, não pode ficar. O carro do Sainz ainda ele parou com a parte da frente. Antigamente, eu não sei quem assiste pro lado e era isso. Vambora. Continua a corrida aí, os carros passando ali perto do outro, carro parado. Hoje não, eles tiram da pista, porque numa visão de segurança, faz todo sentido, tem que tirar dali, porque se o outro carro bate no carro que tá batido, pode machucar mais ainda o segundo, né, no caso que vai bater. Sim. Mas, eu acho que você só pode, a mesma coisa de alguém entrar na pista, você só pode fazer isso quando não tiver mais carros andando na pista. Qualquer interferência que algum agente externo, que não seja, né, o safety car e os carros de Fórmula 1 entrarem na pista, só pode entrar quando não tiver nenhum carro andando na pista. Sim. Eu acho que era isso, acho que essa tem que ser a regra. Exato. Não pode mudar, tipo assim, acontecer alguma coisa que vai ter que entrar alguma coisa na pista, você dá bandeira vermelha. Não é pra mim, chega de bandeira amarela, chega de virtual safety car, jogar todo mundo no box, infelizmente é isso, todo mundo para, nem que seja 2 minutinhos fica parado ali no box ali. E volta pra tirar o carro. Não dá pra ficar fazendo isso. Não dá pra ficar fazendo assim. E aí entra a questão do perigo. Se o Gasly... Tudo bem, com o Halo hoje em dia, não dá pra gente saber. Eu acho que não seria tão forte, tão zoado quanto foi do Bianchi por causa da segurança. Mas, dá pra saber? Se ele entra ali, se pega de mau jeito, podia ter matado ele, cara. Tipo, a gente podia estar sem o Pierre Gasly hoje, sabe? Tipo, então... Sabe? Tipo, não faz sentido. A segurança de ninguém vale isso, sabe? Tipo... Exatamente. Aí o que acontece, né? Dando um pouquinho mais de contexto. Tem um vídeo que mostra, assim, tipo, parece que fala... parece que só o Gasly passou do lado desse trator, né? E não foi isso que aconteceu. O trator entrou, e tem um vídeo que mostra isso de um fã que mostrou que gravou e postou no Twitter. O trator entrou e coisa de 10 segundos aparece o safety car seguindo o Verstappen e os demais, andando em velocidades consideráveis altas, né? Não foi só isso, que logo em seguida, logo depois que entrou esse trator, deu bandeira vermelha, né? Já começa errado por aí. A bandeira vermelha tinha que ter sido acionada antes do trator entrar. Todos os carros tinham que ter passado pelo Carlos Sainz e aí sim ter acionado o trator para poder fazer a retirada do carro. Lembra que eu falei que o Gasly parou nos boxes para poder trocar o bico lá porque ele bateu na placa de publicidade?
ele estava mais Tava mais atrás. atrás. Então o que acontece? Tava todo mundo no safety car, só que ele estava mais acelerado justamente para alcançar o final do pelotão, né? Não só teve isso, como a FIA não só negou e não comunicou e não falou sobre nada do trator, não exibiu o rádio, não teve replay, não falou absolutamente nada disso, como não só isso, ele deu uma punição de 20 segundos pro Pierre Gasly por excesso de velocidade num momento em que ele não estava com esse excesso, não estava com essa bandeira vermelha, porque ele passa numa velocidade mais alta de fato, enquanto ele ainda estava enquanto ainda estava em bandeira amarela, então ele só estava alcançando. Depois que ele cruza, coisa de 1 segundo ou 2, que ele cruza, que ele vai ter acionamento da bandeira vermelha, e aí existe a punição. Ou seja, a FIA não só negou e omitiu totalmente o fato do trator, e só deu uma nota falando que ia investigar o que aconteceu, não tem o que investigar. A investigação tinha um trator e não pode ter, acabou, ponto. Não só fez isso, não só omitiu um fato que a culpa é da FIA, como culpou o Gasly, né? Então, assim, se o Gasly se enfia debaixo do trator, ele ia ser um piloto morto com uma punição de 20 segundos. É isso que é a sensação que dá. Essa é a sensação que passa. E aí, não dá pra você não falar sobre isso. Porque, assim, os pilotos falaram lá no Twitter. Eu acho que eles tinham que falar muito mais do que no Twitter, porque no Twitter é fácil. Eu acho que eles tinham que ter falado isso em diversos lugares, tinham que parar a corrida na hora que tá a bandeira vermelha e juntar todo mundo e falar, e aí, que porcaria é essa? Sabe? E não só ficar comentando no Twitter. E aí parece que esqueceram desse acidente. Parece que esqueceram do acidente do Bianchi. Desaprenderam. E não foi só. Não é como se falasse assim, aconteceu isso. Aconteceu em Singapura semana passada. Na semana passada tinha piloto, tinha comissário tirando o bico do muro e liberaram bandeira verde. Tipo, o que acontece? Por que isso, sabe? Então, a ânsia é tão grande, né, às vezes, de voltar com as coisas, eu não sei, velho. Eu acho que a principal determinação, a principal questão da FIA ou de quem promove é a segurança. A segurança de quando você vai cobrir, se um dia o pessoal tiver a oportunidade de cobrir um grande prêmio, de ver, e é muito engraçado, porque todas as credenciais de cobertura, pelo menos de eventos que eu fui de carro, tá escrito assim atrás, Motorsport is dangerous, ou seja, esportes a motor são perigosos. Esporte a motor é um esporte perigoso. Não tem como, cara. Tipo, tem um carro de Fórmula 1, ou se você vai no Stock, ou você vai no Indy, ou você vai numa Fórmula E, ou você vai na MotoGP, é um equipamento pesado. Qualquer um deles, até uma moto daquelas, é uma moto super pesada. Não, em alta velocidade, né? Que está andando numa velocidade extrema, assim, tipo assim. Existem no mundo. Quantos pilotos profissionais existem no mundo? Tudo bem, piloto profissional até existe mais, mas quantos pilotos você realmente conhece, assim, tipo, de trocar ideia? Ninguém conhece tanto piloto assim, a não ser que você já, sei lá, tem uma família, tipo, a não ser que você seja, sei lá. Você seja um piloto. Às vezes seja um Fittipaldi da vida, que você conhece todo mundo que é piloto, mas assim, Então, assim, é uma coisa arriscada e é uma coisa complicada de se fazer. Então, assim, não é uma coisa que você pode levar levemente, né? Se você tá lá, você tem que estar atento. Você não pode fazer coisas impensadas, você não pode querer invadir a pista, você não pode brincar, você não pode... É uma coisa muito... Um carro de Fórmula 1 daqueles pesa 800, 900 quilos. Eu não sei nem fazer essa conta. Um carro de 900 quilos a 250 km por hora, batendo em alguém, batendo em alguma coisa, qual é a força que vai pegar na pessoa? Deve evaporar a pessoa, assim, sabe? Eu não faço ideia, mas é muita coisa, basicamente. Eu faço uma comparação assim, tipo, piloto de Fórmula 1, piloto de automobilismo, tem que ter o nível de atenção e o nível de regulamento próximo ao de piloto de avião, sabe? Não pode, ou de foguete, ou astronauta. Cara. Exatamente. Exato. De então foguete, tem que ser uma assim. coisa, tipo, tem que ser erro zero, tem que ser protocolo por protocolo, item por item. Pegasse um piloto e depois o cara largasse, quisesse ir pra NASA, eu acho que um piloto poderia muito bem ser um astronauta que, tipo assim, não tá tão longe, de verdade. Assim, Não, né? Tipo, preparo físico já tem e já tem. Vai concentração faltar pras coisas assim. conta, né? Talvez o cara se especializar em alguma engenharia de alguma coisa, é isso, sabe? Tipo, pra ter essa agilidade de raciocínio em conta, assim, que ele tem mais habilidade mecânica, digamos, do que uma habilidade nesse aspecto. Mas também que é uma coisa que dá pra você correr atrás. Literalmente, correr atrás, né? O piloto corre atrás. Mas assim, então não dá pra você deixar coisas como essa acontecer. Não dá pra brincar com essas coisas, não dá pra
deixar passar. E eu concordo com você quando você fala da punição pro Gasly. Que assim, tá vendo, beleza, ele tentou alcançar ali e correu um pouco mais rápido, mas não é isso que todo mundo faz? Você sabe quando o cara tá atrás e não, acaba correndo mais rápido. E tem um detalhe, assim, o Gasly admitiu, não, de fato, eu tava mais rápido, mas não é disso que eu tô reclamando. São duas coisas totalmente diferentes, porque se ele tivesse mais rápido sei lá, a 200 metros atrás, ele seria punido e tá tudo certo. O problema não é esse. O problema está sendo na FIA encobrir um erro deles, porque assim, traçando um paralelo para o futebol brasileiro, que está acontecendo isso com bastante frequência também, os juízes de futebol estão fazendo atrocidades com os jogadores e eles saem impunes porque eles são a autoridade máxima. A FIA está indo pela mesma linha. Eu sou a autoridade máxima, eu não erro, vou punir você porque você fez uma coisa errada. Só que ela não está olhando para o próprio umbigo, ela não está assumindo os próprios erros. Parece que demonstra um sinal de fraqueza, que é desnecessário. É um pensamento burro, idiota, incompetente, sabe? Não faz o menor sentido. Então, assim, de fato, pode ter havido a punição pro Gasly, daqueles 20 segundos. E a FIA vai ser punida com o quê? Vai dar 20 segundos pra FIA também? Tipo, sabe assim, a próxima corrida vai largar 2 horas e 20 segundos? Tipo, não dá, né? Então, tem que ter reclamação sim. E você falou bem da questão do encobrir, né? Porque assim, de encobrir. Porque você não vê nenhum canal oficial da Fórmula 1 falando sobre isso. Nenhum. Não tem no YouTube da Fórmula 1. Tipo, eu assisti todos os vídeos esse final de semana que eles publicam no YouTube, né? Eu geralmente assisto todos, mas isso eu assisti com mais atenção. A Fórmula 1 lança, vou falar só no YouTube. A Fórmula 1 lança um vídeo um áudio, todos os áudios do final da corrida para todos os pilotos. Quando o piloto completa a linha de chegada, se você quiser escutar, tem lá no canal oficial da Fórmula 1. Aí eles lançam alguns rádios espalhados da pista, que eles acham mais interessantes, mais engraçados. Os melhores áudios de equipe, sim. Do final de semana, às vezes é engraçado, às vezes é mais polêmico, às vezes é xingando alguém, tal. Não teve nada sobre isso. Lançam também as melhores onboards, né, que é quando tem umas disputas legais, quando tem algum acidente e tal, lançam também. E também tem todo um comentário sobre a corrida também no canal deles. Nada falando sobre isso. Hoje saiu do onboard, eu pensei, vou mostrar do Gasly. Não mostraram. Não vai. Entendeu? Não vai. E digo mais, eu não tenho F1 TV, mas eu não sei se tá disponível esse vídeo do Gasly onboard lá, porque do mesmo jeito que teve polêmica ano passado do Verstappen com o Hamilton lá no Brasil, e estranhamente o vídeo desse estranhamento, aquele momento não perdeu o sinal e depois voltou, eu não sei não se esse vídeo continua lá. Eu não sei, porque eu não tenho. Mas se tirou, eu não me impressiono. Eu também não sei, que eu não vi. E além de tudo, dessa questão do Gasly, tem outro ponto, que com todo esse atraso, tava meio escuro, né? Tipo, o engraçado é que eu tava até prestando atenção numa coisa. No vídeo, até o Marcão me mandou um vídeo sobre dos carros passando, que ele comentou, né? Que o trator já tava chegando antes. No vídeo do celular do cara, não tava tão escuro. Mas se você olhar dentro do carro, tava muito escuro também, né? O spray subiu ali, tava muito escuro. Não, então, tava assim, muito escuro. Pro Gasly desviar, não ia ser uma coisa mais fácil. Ele tava rápido, né? Então, assim, ainda bem que o trator tava bem no cantinho, ele tava mais no meio pro outro lado da pista, assim, né? O trator tava bem à esquerda e ele tava muito pra direita. Então, não passou perto, deve ter passado uns 3, 4 metros do trator, passou perto, mas não passou, tipo... triscou, assim. E tem um detalhe, tem um outro vídeo no onboard do Carlos Sainz, em que um fiscal vai do lado de fora, assim, pra poder mexer manusear o carro, e aí, de repente, ele sai correndo e desvia do Verstappen passando. Então, o fiscal quase foi atropelado também. Um fiscal também não deveria estar lá, não tô falando só do trator, não. Sim. Agora, quem liberou esses caras? Quem que liberou esse trator? Então, esse é o problema, sabe? Tipo, não dá. Eu concordo que não se pode demorar. Eu acho que não se pode demorar também nessas coisas. Não dá pra ficar 10 minutos pra tirar um carro. Não dá. Também porque tem todo... Mas assim, você vai fazer as coisas atropeladas também, eu sou mais... Porque também, como a gente fala, como eu falei antes, eu acho que tem toda a questão do entretenimento. E tem toda a questão que falam que jovens hoje em dia não conseguem mais se envolver, questão de tempo, por causa de vídeo curto, por causa de rede social, TikTok, qualquer coisa assim. Que o jovem não consegue ficar ali 2 horas vendo o negócio. Mas, poxa vida, cara, não tem como, velho. É segurança, sabe? Tipo assim. E aí tem também a questão da grade da TV, das TVs que passam, tudo mais, né? Se o negócio tá marcado entre as 3 e as 5, ficar até as 5:30 é zoado.
Mas fazer o quê? O evento ao vivo, sabe? Tipo, acontece. Essa coisa das 3 horas eu acho até legal, assim, porque tem que ter uma garantia, digamos assim, uma segurança. Não, tem que ter uma garantia de fim, não, eu concordo, de fim, mas assim... sabe? Mas sim, assim... Mas a garantia do fim ainda é 1 hora a mais do que eles querem, né? Exato. Eles querem que o evento tenha 2 horas, né? Eles querem que a corrida comece às 9 e acabe às 11. Eles não querem que a corrida comece às 9 e acabe meio-dia, comece às 10 e acabe às 1. Né? Então tem todos esses fatores, mas eu acho que todos esses fatores são secundários quando se trata de segurança. Eu acho que em qualquer caso desse, pra mim a regra devia ser: entrou alguém na pista, todo mundo no box, espera e volta, sabe? Ou sei lá, essas pistas mundial de escape, velho, corta caminho, sabe? Tipo assim, não vai dar pra passar naquela curva, vamos voltar um pouco antes, sabe? Ou se não tem como, para todo mundo na pista, espera sair, fica todos os carros parados na pista. Dá pra desligar e ligar esses carros, gente. Um monte de gente boxes. Para nos boxes. Não, mas vai que não dê. Vai que tá muito em cima, não dê pra chegar nos boxes, né? Para onde estiver, cara. Pega a primeira reta antes e para. Para todo mundo ali. Fica lá, os carros ficam parando. Não vai quebrar. E se quebrar o carro, também tem que sair da corrida, porque o carro parar 1 minuto, 2 ali e não conseguir ligar de novo. Eu acho que pra ligar é um pouquinho mais complicado, porque precisa daquela partida externa, né? Mas eu entendi o que você tá falando. Para. Sim, eu entendi. Deixa no ponto morto. Alinha um grid, eu entendi. Deixa ali, tira, continua. Não precisa ir. Agora, se, por exemplo, se é alguma coisa que dá pra chegar aos boxes, põe todo mundo lá, beleza. Aí nem que desligue realmente o carro, aí depois tem que ligar lá com o motorzinho especial. Não tem problema. Isso aí os caras já fazem corrida sim, corrida não, sabe? Tem um monte de acidente, um monte de corrida que eles têm que passar pelos boxes, alguma coisa assim. Isso, eu acho que não pode ter mais isso. E eu também concordo com a posição descabida pros Gasly, que ele foi uma vítima punida. Exatamente. Vítima punida. Então não faz sentido. Colocar a culpa na vítima ali que não faz sentido. E a gente vai falar um pouco mais disso em Corinthians, e aí eu fico pensando, né? Eles estão preocupados que o Hamilton usa brinco e não estão preocupados com o trator na pista, sabe? Tipo, é muito doido isso, sabe? Estão preocupados com a cruz de um piloto, que o piloto tá com a cruz porque ele é religioso, né? Aí eu nem vou entrar no mérito da religião, o cara que vai usar o que ele quiser, se ele é judeu, pode usar a estrela de Davi, qualquer religião que ele tem, ele pode usar. Agora, isso não pode. Agora, um trator no meio da pista, um trator de 1 tonelada no meio da pista é muito menos perigoso do que o Hamilton com um piercing no nariz, sabe? Não faz sentido. Não faz sentido. Exatamente. E aí o que acontece? Infelizmente a gente tá falando mais de FIA, a gente tá falando mais de coisas fora do esporte do que do esporte. Coisas que a gente não gostaria, né? No fim, a corrida, agora dando mais andamento, no fim teve bandeira vermelha, teve mais de 2 horas de parada, tá? E como a gente falou, né? A corrida tem que ter 2 horas e o evento tem que ter 3. E aí, o que aconteceu? Eles liberaram, tava muito chovendo, eles não estavam liberando, falaram que não tinha questão de segurança, que não dava por conta de segurança, parará. E aí, beleza. Nesse meio do caminho, enquanto tava esperando, aí eu tenho que dar uma salva de palmas e um elogio incrível para Mariana Becker, porque olha, eu acho que não teve repórter melhor do que ela no mundo inteiro ali, porque ela foi atrás de informação, ela foi atrás de imagem, ela falou com uma galera, e aí ela falou com o chefe, né, eu acho que é o presidente ou chefe da parte esportiva da Pirelli, falando da Pirelli. E aí ela perguntou pra ele o que ela achava lá, como que tava a condição da pista, o que ela pode fazer, o que pode fazer, o que ele... E aí ela pergunta sobre a questão do uso do pneu de chuva intensa. A largada foi feita com pneu intermediário. E aí na hora que ela fez a pergunta pra chuva intensa, que pra mim foi a pergunta do ano, né? O cara lá, que eu não sei o nome, ou que eu não lembro o nome... o Mário Isel lá. Mário Isel ele é o diretor esportivo, acho que da Pirelli, se eu não me engano. Isso. Ele quase que desabafou. Eu acho que só faltou dar um abraço na Mariana, falando assim, ninguém me ouve, sabe? Ninguém me respeita. Porque ele basicamente falou assim, as equipes não querem utilizar o pneu de chuva, não querem testar o pneu de chuva. Aí, tipo, você ouve um negócio desse do dono da Pirelli, do presidente da Pirelli, seja quem for da Pirelli, um gigante da Pirelli lá, falando isso, as equipes não querem testar o pneu de chuva. Eu falei, opa, peraí, que porcaria de organização é essa que não quer fazer um teste com pneu de chuva extrema? Que negócio é esse? E aí, não só isso, como passou um tempão, e aí, de fato, vamos largar. Faltava 40 minutos para acabar o evento, vamos largar. Beleza. Aí, deu a volta de apresentação, largada lançada, todo mundo obrigatório de usar pneu de chuva extrema.
Na hora que deu a largada, na primeira volta, o Latifi e o Vettel pararam nos boxes e tocaram para intermediário e começaram a andar pelo menos um segundo mais rápido que cada um por volta. Ou seja, aí tem os dois problemas. Primeiro, a pista já estava pronta para intermediário, certo? Se a gente tem um pneu de chuva extrema, ou seja, a corrida poderia ter acontecido, sei lá, por pelo menos 1h30 e não com 40 minutos. Tá? Provavelmente tinha essas chances da corrida ter acabado na sua integridade, porque eles andaram 52% em 40 minutos e 1h30 provavelmente dava para terminar, tá? Esse é um ponto. Segundo, o pneu de chuva serve para quê? Sendo que a FIA e a Fórmula 1 não tem confiança de utilizar um pneu de chuva, porque faz muito spray, ou porque não está testando, ou porque não tem performance, seja lá por qual motivo, então para que ter o pneu de chuva, certo? Faz um pneu de neve, faz um pneu de terra, de rally, sabe? Que tem a mesma utilidade, só para deixar bonito. O pneu de neve é linha branca, o pneu de terra é linha marrom, e tá tudo certo, né? Então, vamos discorrer um pouquinho sobre isso, Jonas. Por que não usam o pneu de chuva? Por que ele existe? Eu também não sei, é uma ótima pergunta, porque eu concordo com o cara da Pirelli, né? Como é que... porque assim, né, a Fórmula 1, eu não sei se a Pirelli se gaba disso, ou a Fórmula 1 se gaba, porque o pneu de chuva, o pneu intermediário, eles dispersam, sei lá, quantos litros de água por segundo à medida que vai passando, ok? Grandes bosta, não usa. Não usa. E aí, quando precisa, quando está chovendo, que a gente espera ver, porque... tipo assim, eu não espero que chova toda a corrida, nem nada, mas assim, quando tem corrida na chuva é legal, cara. Tipo assim, pro piloto lá, que obviamente não é legal, mas pra gente tá vindo em casa, aumenta o risco, né? Uhum. E eu falo, aumenta o risco, não quero que ninguém bata e morra. Eu acho que o risco que você quer dizer é o risco de improbabilidades. Exatamente, de acontecer Ocon alguma ganhar coisa. na Hungria, do Vettel de Toro Rosso ganhar em Monza, do Latifi pontuar, sabe? Esse tipo de coisa. Exatamente, de acontecer alguém tá lá em primeiro e rodar por motivo X, sabe? Pode acontecer. Agora, aumenta a imprevisibilidade, igual você falou. E aí você corta isso porque não dá pra correr. Por quê? Porque o pneu é muito largo e dispersa muito, faz muito spray. Então, por que não faz mais estreito o pneu? Aí Não, tem a questão que você falou. Eu até concordo com isso, eu concordo, esse é o problema. É assim, tipo, de fato, espalha muito spray. Então, pra quem tá na frente, tá tudo certo. Pra quem tá atrás, é uma porcaria. Imagina, né? O primeiro tá então, tudo certo, o segundo tá mais ou menos, o terceiro, aí quinto pra trás se ferrou. Então, assim, tipo, sei lá, faz o pneu espalhar pro lado em vez de espalhar pra trás. Inventa, cara. Põe uma tecnologia lá que resolve, não sei. E aí tem esse lado, e aí tem o lado que o cara falou mesmo, que não testa, né? Eu acho que deveria ser a FIA, né, justamente pra isso, porque eles fazem testes de pneus, né, faz no começo do ano junto com os carros e fazem durante o ano alguns testes. Dá um jeito de pegar esses testes, às vezes faz 1h30, às vezes de sexta, pega e molha a pista, gente. Eu sei que era a ideia escrota lá do Bernie Eccleston um tempo atrás, mas se é pra testar pneu, velho, tem que testar o pneu, faz no último dia. O teste de pneu é feito com pista molhada. Eu passo o caminhão pipa lá e molho a pista inteira e o pessoal vai fazer teste. Então. Isso acontece. Então eles têm que fazer, pra ver se testa esses pneus, pra ver se... Um jeito, porque aí, hoje você cospe na pista e não tem mais corrida. Exato. Ou exatamente, ou faz isso, ou então proíbe corrida na chuva. Tipo não assim, tem mais. Choveu, não tem corrida. Exatamente. Do tipo, choveu, vai ter que esperar a pista ficar minimamente seca e só funciona o pneu intermediário. Você fala assim, olha, com X milímetros de chuva, não vai acontecer a corrida até a chuva diminuir. Então toma essa decisão. Porque aí, como você falou, tipo, já... Tá, sei lá, às vezes não dava pra... Eu não sei, você falou que talvez devia ter dado pra largar antes. Eu não vou afirmar com certeza que dava pra ter largado antes. Mas eu concordo com você, se os caras já na primeira volta já passaram pra, como você falou, o Vettel e o Latifi já passaram pro... É isso, tipo, desculpa te cortar, mas assim, tipo... Talvez não 1h30, mas sei lá, em 20 minutos antes não daria? Fora a diferença tão grande. 1h30 tudo bem, mas assim, tipo, na primeira volta, Jonas, foi na primeira. Não é como se tivesse, assim, tipo, o pessoal de pneu de chuva pesada, aí como espalha muita água, na volta 4 o pessoal começou a trocar. Não, tipo, foi praticamente na volta de apresentação. O safety car entrou, na volta seguinte os caras pararam. Então, ou seja, liberaram a pista para corrida numa condição de pneu intermediário. Ou seja, o pneu de chuva não serve para nada. Não serve para nada. Não serve para nada. Pensando, um monte de borracha gasta ali que ninguém vai usar. Estão querendo ser tão ecológicos e aí tem um monte de pneu lá que não vai ser usado, né? Então, tipo assim, não faz sentido. Eu acho não faz sentido. Eu acho que é mais um ponto ali que eles têm que rever, dar algum jeito, tem que mudar a regra, eliminar, não sei. Nem que a decisão seja eliminar.
Porque se eles falaram assim, ó, tipo, de repente, olha a hipocrisia, né? De repente eles colocam um trator na pista, mas não pode liberar uma pista para pneu intermediário de chuva por conta de segurança, tudo bem. Mas assim, se a partir do momento que ele fala assim, olha, de fato, os carros estão muito rápidos, eles estão muito largos, o perfil do pneu agora é mais largo, e por conta disso está dando esse problema, partimos a partir de agora que não vai ter mais corrida com um nível de chuva X. Pronto, daqui para baixo tá rolando. E bota lá um barômetro, um cara da previsão do tempo, chama alguém lá para poder analisar isso e dar o resultado. Mas não pode, tipo, tem um pneu para isso e não utilizar, sabe? Não faz sentido nenhum. Eu acho que aí entra na questão esportiva de novo, né? Eu acho. Mas aí tá estragando o esporte, cara. Porque aí tá vendo o tempo que a gente esperou, sabe? Tipo, como a gente falou, eu fiquei imaginando o que ia acontecer na Bélgica. Ia ser mais uma corrida que a gente ia ficar lá na frente da televisão 4 horas e não ia acontecer nada, sabe? Tipo, pelo menos ainda teve corrida. Exatamente. A corrida ainda foi legal até. Não, e aí entra mais um ponto, ó. A gente começou o podcast, a gente está entrando em praticamente 1 hora de podcast. A gente falou 22 minutos sobre Verstappen, que foi o campeão, estamos falando do campeão, e estamos há mais de meia hora falando mal da FIA, e eu ainda tenho um terceiro assunto, porque não tem como não falar disso. Então, olha só, o protagonista da Fórmula 1 está sendo a organização, quando deveria ser o piloto, sabe? Assim, Exato. Tipo, esse holofote não deveria estar com eles, mas não tem como não falar. É igual a gente tava falando, o Marcão falou mais cedo, é quando o jogo de futebol, quem fica de protagonista é o juiz, não os times, né? Que não é pra Exato. ser. Ou o VAR agora, sabe? Tipo, num jogo de futebol, O VAR, o protagonista tem que ser os jogadores, tem que ser ali o gol, o lance, não o juiz que errou ou o VAR que interpretou errado a regra, igual a FIA. Exatamente, não pode. Então eles estão tomando um holofote pra si, coisa que não deveria. E estão querendo se blindar pra ser a supremacia, a instituição máxima de seja lá o que for, e não corresponde com isso, sabe? E aí vamos pro último assunto, né? Que na verdade o que acontece? A corrida teve ali seus 40 e poucos minutos, né? 42, 44. E o Verstappen largou na frente, ficou na frente, e foi aquilo que a gente já conversou, né? Ele fez praticamente 1 segundo por volta. E aí tem a tal da regra nova que foi colocado desde o GP, do não GP da Bélgica. Lembra do não GP da Bélgica que a gente fez ano passado? Por conta do que aconteceu, por conta daquela chuva e aquelas 2 voltas que terminou com... A corrida que terminou com 2 voltas, deu 50% para todo mundo, foi estabelecida uma nova regra. A nova regra diz que a partir do momento que... Se uma prova é cancelada com X% de voltas, você vai ter X% de pontos. Então, de 0 a 25% das voltas completas, 25% dos pontos. De 26 a 50, 50%. De 50 a 75, 75%. E mais de 75, pontuação integral, né? Até então, estava tudo certo, né? Foi estabelecida essa regra, todo mundo concordou, lindo, bonito. Aí, o que acontece? O Verstappen ganha. Por conta dessa pontuação, a pontuação ia ser menor porque a corrida ia ser encerrada muito abaixo dos 50%, muito abaixo dos 25%, teoricamente o máximo de pontos que o Verstappen poderia alcançar não ia ser suficiente para ele ser campeão antecipado, né? Tudo indicava que ele ia ganhar 9 pontos, né? E parece que já estava todo mundo conformado com isso. Maravilha. Só que na regra tem uma letrinha miúda ali, uma vírgula, que diz que essa regra só vale a partir do momento que a corrida é cancelada. O evento é cancelado por algum motivo. O evento não foi cancelado, ele só foi postergado. Correu com poucas voltas, mas o evento em si não foi cancelado. Conclusão de tudo, né? Ninguém sabia da regra, a Red Bull não sabia da regra, a FIA não sabia da regra, a Band não sabia da regra, o Verstappen não sabia da regra, o Leclerc não sabia da regra, e aí o Verstappen foi campeão sem saber. Basicamente foi isso. Ele tava lá na frente, falando da vitória, e do nada o Johnny Herbert falar: então, sabe, amigo, essa vitória? Então, você é campeão, né? É assim, tipo, eu não vejo problema da regra. Eu acho que a regra é até ok, mas o Jonas acha que a regra é confusa. Eu vou deixar ele falar um pouco. Eu acho que é confuso. Eu acho engraçado. O Herbert quase assim, sabe aquele corrida que você ganhou a 10 segundos, então você foi campeão, sabe? Tipo assim. Eu acho confusa. Eu entendo a regra. É aquela coisa, né? Vamos explicar, né? A corrida foi postergada ali, supondo que tenha a corrida quase toda ali, né? Porque assim, tem 2 jeitos de acabar a corrida de Fórmula 1. Ou você acaba pelo número de voltas, que aqui no Japão ia ser 50 e poucos, ou você acaba pelo tempo, que são 3 horas do evento total. Nesse caso, Sim. acaba pelo tempo. Ou 2 horas de corrida. Ou 2 horas de corrida, né? Porque se não for interrompida, sei lá, por algum motivo,
durar muito a volta foi muito, tipo em Spa, que tem uma volta comprida que tiver um pouco chovendo. Singapura, Singapura semana passada, acabou por tempo, por exemplo. Acabou por tempo, exatamente. Se nessa corrida ali, ela acabou, a do Japão agora, acabou em 3 horas, se por acaso tivesse faltando, fosse 2h58 e caísse o mundo, e tivessem que interromper a corrida e acabasse com ela, não ia contar os pontos totais. Como completou o tempo, conta seus pontos totais. Eu acho confuso. Porque assim, eu não tinha visto antes, pelo menos eu não tinha visto antes. Não, antes fosse só você, ninguém viu, nem a Red Bull viu. Que tinha essa coisa, né? Pra mim, é que assim que... Hoje, agora eu entendo, né? Que a corrida, o evento foi completo, o evento foi completado. Mas não parecia, entendeu? Que tinha sido completado. Acho, sim, eu concordo. Eu acho que é o seguinte, não foi só isso, mas assim, era uma ocasião muito rara, do tipo um C do C do C do C, sabe assim? Quando acontece uma variável muito grande de coisa e aí você tem que estabelecer uma regra. Então eu acho que é uma regra tão pouco lida, tão pouco explorada, porque é uma coisa que acontece tão raramente, e de fato, eu não lembro de ter acontecido um evento ter acabado dentro das 3 horas de uma circunstância dessa. Já aconteceu do evento acabar com menos tempo, menos voltas, porque o tempo se excedeu, mas desse jeito eu acho que eu nunca vi. Ou se eu vi poucas vezes, sei lá, GP da Malásia 2000 e alguma coisa, lá é o caso do sorvete do Kimi Raikkonen. Então, mas se você ver, ali foi interrompido, né, digamos assim, né, porque ali viram que não dá pra voltar. Isso, ali foi interrompido, mas desse caso não interrompeu. Então assim, eu acho que é uma regra tão pouco lembrada, tão pouco vista, porque a situação é tão rara, que eu até entendo o que foi que aconteceu, mas de fato foi muito esquisito. Foi esquisito, porque nesse caso, como você falou, como aquela foi interrompida, beleza, aí deram metade dos pontos naquela corrida também. Como a posição da Bélgica no passado, que não teve a corrida, né? Teve 2 voltas, forçaram 2 voltas e deu metade dos pontos. Exatamente. Totalmente artificial, né? Exatamente. Nesse caso, acabou. Então, tipo assim, eu entendo dar a pontuação total porque o evento foi completo. Mas é esquisito. Eu acho que eu acho que foi mal redigido. E também, como você falou, é uma exceção da exceção da exceção. Tanto que ninguém sabia. Eu vi muita gente criticando a Band. Mas se nem os caras lá dentro sabiam, porque a Band... Não que, sei lá, não diria obrigação, mas porque a Band sei lá, tem que saber, mas assim... Se as equipes têm um jurídico só pra poder analisar isso, o que a Band, uma emissora de TV, teria que saber? Não, nisso eu concordo. Nisso eu acho que a Band não tinha essa obrigação. Nossa, transmitiu errado. Nem a equipe sabia, nem o Johnny Herbert que estava entrevistando sabia. Exatamente. O que estava acontecendo, ali, sabe? E ainda teve toda a questão que eu acho que o que piorou tudo foi por causa da punição do Charles Leclerc, que a gente não comentou, né? Na última curva tava lá, o Verstappen tava muito na frente, o Leclerc tava em segundo, a Ferrari gasta mais pneu que a Red Bull, Pérez pressionando na última curva, na chicane lá que o Senna bateu no Prost, o Leclerc escapou, ganhou a vantagem, tomou a punição de 5 segundos. Exato. Isso que mudou tudo. Porque na última aí curva da última volta, tá? Pra ser bem claro. Isso mudou tudo, porque aí teve que... né? Porque aí deu 5 segundos, o Pérez acabou chegando bem atrás do Leclerc, que acabou passando, então acho que toda coisa foi questão da punição também, que acabou retardando tudo também, né? A punição do Leclerc, foi uma questão... que pra mim injusta a punição, que realmente ele cortou o caminho, tem que fazer, mas é isso, aí acabou juntando a punição com a corrida com a chuva, com a questão do trator, com a questão a bagunça toda, exatamente, foi uma mistura de coisas ali. No caso do Leclerc, só explicando um pouquinho assim, ó, o Verstappen seria campeão no GP do Japão se o Verstappen fosse primeiro com volta mais rápida, o Leclerc em segundo, o Pérez em terceiro, ou o Verstappen em primeiro sem volta mais rápida, o Pérez em segundo e o Leclerc em terceiro. Esses 3 sem volta mais rápida. Era essa a condição, tá? Como tava nessa coisa de que todo mundo achava que o primeiro lugar ia ganhar 9 pontos e não 25, então todo mundo falou assim, tá, meio que tanto faz. Se o Verstappen chegar em primeiro e em segundo, não ia acabar o campeonato ali, né? Então todo mundo partiu para dessa. Mas eu acho que é até ruim pro Leclerc, porque o Leclerc terminou a corrida achando que tinha chance para ser campeão, e tipo... Mas enfim, o Verstappen ganhou. E o Pérez pressionando. Chegou na última curva, como o Jonas falou, o Leclerc erra e o Pérez novamente faz o Verstappen ser campeão, né? A segunda vez. O ano passado foi lá em Abu Dhabi, também na Turquia, que ele ajudou contra o Hamilton, e agora ele fez o papel dele ali. Então, assim, é um segundo piloto que faz o seu papel. Isso aí não dá pra negar do Pérez. Só que aí na última curva o cara erra, toma 20 segundos, chega em terceiro. E aí é curioso, né? Porque o Verstappen é declarado campeão
a cara de decepção do Leclerc na entrevista é fenomenal, né? Mas, novamente, será que o Leclerc erraria? Será que ele não seria um pouco mais cuidadoso se ele soubesse que se ele perdesse aquela posição, ele perderia o título? Não dá pra saber, né? E aí, novamente, entra esse problema da FIA tomando protagonismo. Porque é aquela coisa. A FIA não deixa claras as regras, a FIA não faz as coisas, a FIA, né? E aí, quem se lasca é o piloto porque não tá seguindo Mas eu vou falar a uma coisa melhor pra decisão. você. Não, assim, de verdade, não diz respeito ao Leclerc saber essa regra. Sei lá, sabe? Vocês pensam assim. Eu acho que... Claro que diz, ele tá pensando no campeonato, claro que... Sim, Não, assim, não, tipo, então, não, mas não, assim, não. ele não precisa... Ele não precisa, Ele não precisa saber da regra. Ele não precisa saber da regra. Não, ele precisa Mas, saber, aliás, assim, ao contrário, ele precisa mas saber ele- da regra, mas mas se- ele não mas precisa se ficar ele- pensando na regra, entendeu? Não precisa pensar na regra, mas se na cabeça dele ele fala que... Se na regra ele tem certeza que em vez de marcar 18 pontos, ele vai marcar 7 e que não vai levar o campeonato para a próxima corrida, a decisão do campeonato para a próxima corrida, ele vai agir de uma outra forma. Porque assim, se ele tivesse na cabeça a certeza absoluta de que se ele errasse naquela curva, ele perderia o campeonato, muito provavelmente ele teria agido de outra forma. Se ele fosse errar ou não é outra história. Mas muito provavelmente ele teria agido de outra forma. Não sei, quer dizer, Então, não. Eu só acho que é assim, que ele não pode correr pensando nisso. Ele tem que saber, Não, mas claro não pode que correr não. pensando nisso. Mas assim, eu vejo mais problemas com a redação da regra, tudo, do que com o erro dele nesse aspecto. Exatamente. E não foi por causa desse erro que eles perderam o título, não foi por causa desse erro ontem que eles perderam o título. Não, de maneira alguma. Então, lógico, ele ficou decepcionado. Eu imaginei, tipo, assim, eu acho que ele tava com muito fiozinho de esperança que podia acontecer alguma coisa, porque ia ser muito difícil de ser campeão, mas, né, tipo, eu acho que a tristeza dele foi, eu perdi naquela hora da temporada, eu perdi porque eu errei ali. Mas não foi por causa disso, obviamente. Na hora, eu também pensaria isso, eu acho. Tipo, porque eu errei ali, sabe? Tipo, Não, lógico, mas resumir o campeonato todo a isso é um erro igual resumir o campeonato do ano passado por conta do erro do coisa. Sim. Teve 20 todas as corridas antes disso e tá reclamando disso. Então, tem uma Nada, série eu de acho coisas. que é mais ele se cobra bem o Leclerc. Claro, Então eu claro. acho que talvez seja nesse aspecto. Eu acho que eu também estaria com isso na cabeça naquele momento. Mas aí também você vai fazer um retrospecto do terço e vai falar, não foi aqui que eu perdi, né? Porque a Ferrari já cagou comigo esse ano, já dá mais... Eu estaria com uns 70 pontos a mais aí disputando título ainda. Exatamente. Se a Ferrari não tivesse errado tanto, esse problema a gente não estaria discutindo agora. A gente vai falar, opa, quem será que vai ser campeão daqui 2 corridas? E não necessariamente essa história toda, né? Bom, falamos de tudo, falamos de Verstappen, falamos muito mais da FIA, infelizmente. Então não tem muito o que falar muito mais da corrida, tá? O único ponto que a gente precisa falar, porque não dá pra não mencionar, é que Latifi pontuou, gente. Latifi, rei da estratégia, rei da chuva, consegue os seus 2 pontinhos, como eu disse, os únicos da história dele da Fórmula 1, porque eu duvido que ele pontuou novamente. Não, mas ele já E pontuou não ano temos- passado. Hã? Ele pontuou ano passado. Não pontuou, não. Pontuou sim, cara. Ele pontuou. Pontuou? Teve aquela corrida que até Ah, tava ele chegou na frente do Russell. Que até é, o que ele Russell pontuou pegou. foi o Mazepin. Que até verdade, o Russell pegou e falou assim: se vocês tiverem que fazer alguma coisa pra prioritar o Nick, na época, ele gosta de. Aham. Podem acabar com uma estratégia pro Latifi fazer ponto, assim. Tanto Tem que depois razão. os dois completaram, e aí foi aquela coisa muito emocionante até, foi antes até do que o Russell pegar pódio, que o Russell Aham. chorou, assim, foi muito emocionante, porque, tipo, a É Williams verdade, pastou. é verdade. Tipo assim, ele não tinha pontuado esse ano em Latifi, mas agora pontuou. Agora pontuou. Então tá bom. Peço perdão pelo vacilo, gente. Então ele pontuou e temos que falar um pouco do rei da chuva, Nicolas Latifi, Jonathan. Foi estratégia ali, mas deu certo. O mérito dele chegou muito atrás. Se você vê o Russell foi o 8º, ele chegou, tipo, 30 segundos atrás do Russell, sabe? Tipo assim, 47 contra 70. E ele quase perde, tá? Porque ele chegou a 7 décimos do Norris em décimo. mas aí chegou a mais de 2 do Ricardo. O Ricardo não passava ele. Isso é verdade, Ele é ia verdade. marcar ponto de qualquer jeito. Pelo menos umzinho ia marcar. Mas assim, bom, pra ele, marcou ponto. Eu acho que ele não é um bom piloto nem nada, mas conseguiu. Eu acho uma atuação digna. Digno. De ter ficado lá mais tempo com pneus Watt, os carros que pararam 2 vezes até, que tava com o pneu bem mais novo que o dele, e ele não se manteve na frente. Então, foi uma atuação digna. Eu acho que de destaque, além dele, só para falar um pouquinho de outros, eu dou pro Vettel também. Eu acho que o Vettel fez uma baita corrida, o Alonso fez uma corrida muito legal, e de resto, eu acho que foi Aston. Exatamente, virou tudo coadjuvante por conta de tudo que aconteceu. Bom, só pra gente não perder para não perder um pouco a nossa tradição,
Vamos lá então. Piloto do dia, roda presa e zebra desse fim de semana, Jonas. Piloto do dia pra você. Eu já sei quem você vai dar pelo dia, mas eu não vou dar pra esse, não. Eu vou seguir o amigo internauta. Eu vou pro Sebastian Vettel. Eu acho que, primeiro que ele fez uma festa muito bonita, ele ama Suzuka. Todo mundo tava super empolgado com ele. Eu acho que apesar do toquezinho ali dele com o Alonso, acho que o toque de corrida não foi nada demais. Fez uma baita corrida. A disputa deles dois no final ali foi linda, que nem passou na televisão. Depois teve que procurar vídeo dos dois disputando. Foi bonito. Eles terminaram lado a lado. Foi muito legal. O Alonso chegou 11 milésimos da frente do Vettel, atrás do Vettel. Foi lindo. E aí, por isso eu vou dar pro Sebastian Vettel, assim... eu não sei se talvez ele tenha uma atuação tão boa até o final do ano, então meio que pra tentar fechar esse ano dele, porque eu sempre gostei dele, acho o piloto incrível, tomara que ele tenha uma atuação legal ainda. Acho muito difícil, sei lá, pegar muito mais do que isso. E com a Aston Martin aí, nas últimas 4, 5 corridas, ele marcando pontos em todas, Sim, hein? tem sido importante, de fato. Bom, meu piloto do dia vai para o incrível, magnânimo, rei da chuva e rei da estratégia, Nicolas Latifi, porque ele merece esses pontinhos depois de tanto suor, assim como o Jonas deu roda presa pro Verstappen na semana passada, só pela zoeira, eu vou seguir a mesma onda. Então, para ele não terminar essa temporada sem um piloto do dia para mim, Nicolas Latifi, nosso canadense favorito. Roda presa pra você, Jonas. Roda presa é a FIA. Eu tenho que falar, cara. Deixa eu só fazer uma menção honrosa. Menção honrosa de não piloto do dia, mas do dia Mariana Becker, porque ela foi fantástica. Foi. A melhor integrante da Band de longe, assim. De longe. É muito boa mesmo, eu também gosto muito dela. Melhor que o Regi, melhor que o... Sigam as redes sociais dela, são super divertidas, ela posta um monte de coisa no lugar. A equipe em loco da Band parece muito boa, assim, muito Sim, boa mesmo. Exatamente. Então, fazer um trabalho de alto nível, assim. E você pensa, comparado com TVs de fora, se você vê a Sky Sports, a Sky Sports deve mandar umas 40 pessoas pra lá, a Band manda 5, sabe? Tipo, um trabalho incrível. Assim. Então, é muito bom mesmo pra ela. Acho que prestigiem os talentos daqui também, né? O pessoal assiste só fora, sei lá o quê. Eu acho ele incrível. Se você vê um pouquinho mais por exemplo, esse final de semana foi um dia que deu pra ver mais o trabalho dela. Você percebe como é bem feito. Se você vê antes e depois algumas matérias especiais que ela faz... Bati no microfone aqui, gente. Algumas matérias especiais que ela faz... dá pra você ver quanto tem de cuidado ali, quanto que ela é boa no que faz, assim. Então, vamos prestigiar o trabalho dela. Roda presa, então, a FIA. A gente já falou muito, acho que não tem muito mais o que falar. Não quero falar mais dela. FIA, roda presa, de longe também, de longe. E a zebra? A zebra, o Verstappen... O título do Verstappen não é zebra, eu acharia que eu já tava apostando que ele ganhou, né? Mas a forma que foi é zebra. Concordo. Eu ia falar a mesma coisa. Não exatamente o título, mas eu vou dizer assim, então, eu não vou dizer o título, mas o que deu o título, entre aspas. O erro do Leclerc na última curva da última volta. Eu acho que pode ter sido... Foi a zebra... Foi o ponto crítico da zebra que fez o Verstappen ser campeão. Exato. Bom, muito bom, gente. Vamos lá. Agora, classificação de pilotos e construtores. Já sabemos o campeão, mas tem campeonato ainda. Tem campeonato ainda pra rolar. Max Verstappen já é o campeão. Ele tem 366 pontos. Em segundo tá o Pérez com 253. Aí eu te faço uma pergunta, Marcão. Por que? Não, eu acho que deve passar. Acho que a Red Bull deve fazer um esforço pra menos alcançar o Vettel e o Schumacher ali. Mas eu digo que o Pérez ganhou as corridas até o final do ano. Se depender... Então, assim, tipo, o Verstappen ele quer quebrar recordes, né? Então, eu acho que o Pérez deve ganhar mais uma. Porque aí eu acho que o Verstappen, se ele tiver o carro, a condição e tudo mais, eu acho que ele vai querer passar o recorde e meio que dar uma isolada. Porque se o recorde é 12, não, o recorde é 13, né? Então talvez ele queira fazer 13, 14, 15 e uma pro Pérez, eu acho. Porque assim, eu tô vendo, a Red Bull também já é campeã, já vai falar sobre isso, mas aí dá pra eles garantirem, se o Pérez ganha 2, a Red Bull já é campeã de construtores? Já. Sério? Sério. Não vi notícia. Sim, já é campeão de construtores. Se o Pérez ganha 2, eles garantem os 2, eles garantem a dobradinha e os construtores. Sério que a Red Bull já é campeã de construtores? Bem, sério. Beleza. Vamos lá, então. Sério, a Red Bull tá com... Depois a gente pode bater mais, eu vou falar. Então, por isso que eu tô achando... Quando eu falar de construtor, a gente faz as contas. Por isso que eu tô falando. Eu acho que eles vão querer fazer o Pérez ser vice, né? Então, por isso que eu digo que é capaz do Pérez ganhar mais de uma corrida até o final do ano. Eu acho que o time vai correr pro Pérez agora. Pode ser. Mas... Até porque o Pérez agora tá com um ponto só na frente do Leclerc. O Leclerc tá com 252. Então, né? Pode ser, eu acho que vai rolar. Aí em quarto tem o Russell com 207, em quinto o Sainz 202, sexto Hamilton com 180, em sétimo Norris com 101,
Oitavo, Ocon com 78. Em nono, o Alonso com 65. Em décimo, Bottas 46. O Bosta 46. Desde o Grande Prêmio da Austrália, eu acho. Ele tá 9 corridas sem pontuar, eu vi isso aí. Ué. Décimo primeiro, Vettel com Desde 32. da Austrália. Tipo, ele correu 3 corridas, voltou e nunca mais, assumiu. É. O Vettel tá com 32. O Vettel passa aí no Bottas, hein, se pá. Passa, eu acho que passa. O Ricardo tá com 29. 46 para 32? Não passa, não passa. 14 pontos. Dá mais uma merda dessa aí, dá mais um quinto pro Vettel pra ver se não passa. Não sei. O Gasly tá em 13º com 23, o Magnussen em 14º com 22, o Stroll em 15º com 13, o Mick Schumacher em 16º com 12, Tsunoda em 17º com 11, o Zhou em 18º com 6, em 19º o Albon com 4, em 20º Nicolas Latifi com 2, em 21º Nick De Vries com 2 também, em 22º Hülkenberg sem nenhum ponto. Tá certo então, né? Não vai. Construtores. Você não vai falar de Nick De Vries, o piloto em 21º com 20 pilotos e não sei o que. Não, porque ele correu uma corrida só. Eu sei. Aí não conta. E aí de construtores, Red Bull tá com 619 e a Ferrari em segundo 454. Faltam 4 corridas. Dá pra marcar. Tem que fazer essa conta. 43 vezes 4. Faz a conta aí. Vamos lá. 43, que é 25 mais 18, né? 25 mais 18, 43 vezes 4. Aí vamos adicionar mais... São 4 corridas, mais 4 pontos de volta mais rápida. E uma sprint mais 8 pontos. Dá 184 pontos possíveis. 184 pontos. Então 619 menos 454. 619 menos 454. 165. Eu sabia, não dá. São 184 pontos e tá com uma diferença de 165. Então ainda não é campeão. Não é campeão ainda, então. Ainda não é campeão. Então, mesmo assim, tanto faz pra eles. Uma vitória tá resolvida. Uma dobradinha resolve. Então, mesmo assim, tanto faz quem ganha. Pra agora, tanto faz quem ganha, né? Sim. Basicamente isso. Bom, e aí? Aí, 119 para Red Bull, 454 para Ferrari em segundo, 387 para Mercedes em terceiro, e outra para também acho que não. A Alpine em quarto, retomando da McLaren, que a Alpine teve 2 finais de semana bem ruins, mas aí esse quem teve final ruim foi a McLaren. Sim. A Alpine passou bem, com 13 pontos, a McLaren em quinto com 130. Sexta, a Alfa Romeo com 52. Lembra que a gente falava que a Aston Martin ia alcançar a Alfa Romeo? Só tá a 7 pontos. Agora a Aston Martin eu acho mais fácil. Em oitava, Haas com 34, em nono, AlphaTauri também com 34, em décimo, Williams com 8. Todas as equipes pontuaram esse ano. Beleza, então. Beleza. E estamos indo aí para a nossa última volta do nosso podcast. Temos algumas notícias, né? Algumas conclusões sobre tetos de gastos, novas vagas confirmadas para o ano que vem. Então vamos discorrer delas um pouquinho, Jonas. Vamos falar. A primeira notícia que estourou aí, que estava estourando no final da semana passada, foi sobre o teto de gastos, né? A Fórmula 1 tem um teto orçamentário, né? De quanto é que é? Deixa eu só olhar. Muita grana. 145 milhões de dólares. O teto orçamentário foi implantado em 2021. E aí começou a boato que um monte de dinheiro, tal. E depois um boato que a Aston Martin também. O que aconteceu? A Aston Martin só foi um erro de conta. Um erro no preenchimento do processo. A Williams também cometeu um erro, mas eles corrigiram rápido, então não deu nada. A Red Bull efetivamente passou. Deixa eu entender, foi um erro de conta no quê? Eles declararam errado? Não sei, erros processuais, tá dizendo erros processuais. Ok. Tanto a Aston Martin quanto a Williams. Eu não sei, às vezes, né? Não vou questionar, porque eu não sei como é que é preenchido o negócio. E a Red Bull realmente passou, mas ele passou menos de 5%. Então tá todo a coisa seguinte. Eles devem ter uma multa ou punição esportiva leve, né? Mas mesmo assim, 5%, milhões de dólares, vocês pegaram no máximo 145 milhões. Aí eu também quero fazer essa conta aqui. Hoje a gente tá pegando calculador, hein? 145 vezes 0,05. Dá 7 milhões 250 mil. 7 milhões e 50 mil dólares. É grana. É bastante. Então, e aí é chato isso, né? Porque parece que dá uma mascarada no título do Verstappen. Parece que ele não mereceu ganhar. Teve erro da FIA, que todo mundo... que tem gente que acha que ajudou. E aí tem esse negócio do teto orçamentário. Dá uma enfeiada no título do Verstappen. Não que eu acho que isso fez ele vencer. Porque o Verstappen é o melhor piloto e ponto.
sabe? Os erros da Ferrari foram muito piores. Mas eu acho que é engraçado a desculpa que rolou, que parece que a Red Bull paga o almoço dos funcionários. Então eles pagaram o dinheiro a mais foi pra pagar o almoço. Tipo assim, sei lá, nas outras equipes, sei lá, eles dão vale, na Red Bull é de graça, e aí... Sério, rolou esse papo, sabe? Então, tipo assim, é muito bizarro. Cara, que almoço bom, eu quero trabalhar na Red Bull, velho. Eles Pô, comem 7 milhões por ano. Não, sabe o que é? A explicação pra mim é muito clara, sabe assim? O Hamilton é patrocinado pela Monster e a Red Bull é Red Bull. Você já viu que a latinha da Red Bull é mais caro que Monster? Aí a diferença, tá muito claro entendi, isso, entendeu? Faz sentido. Entendeu? Ficam dando Red Bull açaí, Red Bull Red Fruits, e lá na Mercedes só tem um Monster tradicional e um Monster Zero. Aí essa é mais barato mesmo, né? Verdade, faz sentido. Mas é isso, aí então tá um monte de equipe reclamando. Tipo, será que tem plano de saúde também lá na Red Bull, por isso que tá incluindo no teto de gastos? Não, mas não, porque assim, tem umas coisas que não são incluídas no teto de gastos, que eu achei engraçado. Não, almoço gastos com... Entram na contabilidade quase todos os gastos das equipes, com algumas exceções. O marketing não entra nesses 145 milhões. Plano de saúde, salário dos pilotos e 3 altos funcionários. Por exemplo, na Red Bull, o Horner não deve estar. Talvez o Marco e mais alguém. Na Mercedes, por exemplo, é que o Toto Wolff é meio dono, mas supondo que não. Mas o Toto Wolff deve ser, sei lá, o Bono talvez esteja fora, que é o engenheiro do Hamilton, mais alguém. Esse povo não tá entrando. Como os pilotos, o Hamilton e o Russell, aí na Red Bull, o Pérez e o Verstappen também não entram nesse bolo. Caraca, mano. Mas aí tá muita treta também no campo. Porque assim, mesmo que, tipo assim, 7 milhões é muita. Tipo, pra prática pra equipe de Fórmula 1 não é tanta grana assim, mas é muita grana. Mas assim, às vezes é um. Tava com algum defeitinho no assoalho, que com esse dinheiro eles conseguiram arrumar e fez a Red Bull ser melhor pra esse ano, sabe? Vai ter uma vantagem. Então, se vai ter uma vantagem, pra que ter isso, sabe? Tipo, se não vai punir exemplarmente, pra que ter isso? É isso que as equipes estão brigando. E tem tanto isso, que a né? Mercedes, a Mercedes cumpriu certinho e tá tendo um ano ruim. A Red Bull passou e foi campeã. Não tô falando, como você falou, não é por causa disso que eu acho que a Red Bull foi campeã, mas... Dá uma enfeiada, um pouquinho, né? A gente tá se ano passado ou esse ano, mas assim, não devem tirar o título pro Verstappen, nem no ano passado nem desse ano. E não sei, talvez, sei lá, tirem todos os pontos da Red Bull no ano passado, que não vai fazer diferença nenhuma, porque eles também não foram campeões, então... Sim. Não, pode ser que ele... pelo que eu vi lá, a possível punição é tirada de pontos dos construtores, ou seja, o Verstappen continua campeão e vai continuar. Basicamente vai ser isso, né? Mais ou menos que aconteceu com a McLaren na época lá do escândalo de espionagem. A McLaren teve 0 pontos. E com a Racing Point, né? Que também teve lá teve a cópia da Mercedes Rosa e tal, e também perdeu os pontos. Mas aí o piloto fica um ponto, porque aí meio que não tem nada a ver. Mas é isso aí vai dar pano pra manga até o final do ano. Talvez seja o próximo grande assunto aí da Fórmula 1. Com certeza. Bom, temos notícias polêmicas também, né? Outras notícias que a gente teve foi fechamento aí das vagas, né? Mais vagas foram preenchidas pro ano que vem. Mais vagas foram preenchidas no grid, só tem 2 vagas abertas. Agora a gente vai falar das preenchidas. Olha, eu falei desde o começo do ano, hein? Essa daí, a Alpine devia vir atrás de mim. Que eu falei que devia contratar o Gasly, olha aí, quem tá? A Alpine, depois de todo o embrólio com o Piastri, com o Alonso e tudo mais, contratou o Pierre Gasly fazendo uma dupla francesa na equipe depois de, acho que 35 anos ali, que a Alpine era a Renault, e no começo, quando começou com a Renault ali entre os anos 80, ficou um bom tempo, acho que ficou 5 temporadas só com pilotos franceses, escorreu a Nu, um monte de piloto assim. Já tá faz um tempo o Ocon, que é francês, e agora tem o Gasly, que foi trazido ali da AlphaTauri. Para ele foi uma maravilha, eu acho que é um avanço para ele. Eu acho que ele vai fazer bem para a equipe. Fica com uma dupla muito forte. Os dois eram super amigos, o Ocon e o Gasly, desde moleque, mas aí depois mais adolescente brigaram, mas parece que agora... Sim, deve estar tudo bem, mas né, vão ter que conviver. Parece que tá tudo bem, sim, parece que tá tudo bem. Mas vão ter que conviver e também eu acho besteira, né? Parece que eles brigaram quando tinha 12, 13 anos também. Ficar segurando de 12, 13 anos agora, ficar 2 marmanjos também, pelo amor de Deus, né? Vamos crescer um pouquinho, né? Exatamente. Tipo, pode até ter se batido lá atrás, mas eu achei que ficou legal. E o Marcão até mandou os stats hoje, como eles têm uma carreira muito parecida, com números muito parecidos. É uma equipe forte, ficou uma equipe bem forte deles. Quer ver? Eu vou pegar esses dados aqui, deixa eu dar as estatísticas dessa vez. O Ocon tem um ano... o Ocon entrou um ano antes do Gasly, só que o Ocon ficou um ano parado, né? Teve uma época ali que ele ficou um ano parado e ficou piloto reserva da Mercedes. Então, o Gasly contra o Ocon, tá? Grandes prêmios corridos, 103 a 106, uma vitória para cada um. O Gasly tem 3 pódios e o Ocon tem 2.
E pontos somados na carreira são 332 para o Gasly contra 338 para o Ocon. Ou seja, uma dupla muito equilibrada e muito forte, porque os dois têm vitórias, um tem um pouco mais, tem um pódio a mais, mas o outro tem mais pontos. Então, realmente uma dupla forte, né? E se eu não me engano, é a primeira dupla francesa desde 93, se eu não me engano, que correu Panis e não sei quem na Ligier. Acho que foi isso. Agora eu não lembro quem que foi o outro piloto francês, eu não lembro agora. Caraca, faz tempo isso. Mas Faz legal, tempo, eu achei uma boa contratação da uma Alpine. dupla francesa numa equipe francesa. E eu achei uma boa alternativa pro Gasly ali. Ali ele tava Ótimo. parado ali da AlphaTauri, não ia subir pra Red Bull. Acho muito difícil subir pra Red Bull. Então pra ele foi uma ótima mudança ali, pra equipe que tá crescendo. Eu vejo a Alpine com grande chance de incomodar até um pouquinho. Tudo bem, que aí incomodar mais por cima vai ser incomodar a Mercedes e a Ferrari. Mas olha, a Ferrari, não sei como é que vai estar no que vem. A Mercedes eu acho que melhora, mas a Ferrari não sei. Eu não sei se a Alpine não consegue marcar mais pódios assim pro ano que vem e tal. O problema da Alpine, cronicamente, é motor Renault, né? Motor Renault nessa era híbrida nunca rendeu, né? Nunca foi um bom motor. Então, eles têm outros problemas para gerir além de necessariamente carro, né? Mas eles têm potencial. Já é uma equipe melhor do que a AlphaTauri, com certeza. E o Gasly também já tava de saco cheio da Red Bull, sabe? Ele tava ali num relacionamento bem... Então eu achei que foi muito bom. Eu acho que todos os acordos desse ano acabou tudo se desenhando, acho que da melhor forma, assim, sabe? Foi muito engraçado. Pois é. E aí o Gasly saiu da AlphaTauri e quem que entrou no lugar dele, Jonas? Nick De Vries, que foi a grande surpresa ali do outro final de semana, já 2 finais de semana atrás, né? Que foi foi em Singapura? Não, foi na outra. Foi na Itália. Foi na Itália, Correu no lugar do Alex Albon na Williams, e aí parece que ele até ligou ele é holandês, também até ligou pro Verstappen, perguntando o que devia fazer, o Verstappen falou, agora, aceita, corre. E aí, até aí os dois não certo meio que companheiros de equipe, né? Porque o AlphaTauri faz parte ali do grupo da Red Bull. Então, achei também uma ótima alternativa ali pra AlphaTauri. Melhor do que o Williams. Melhor que a Williams, melhor pra ele, melhor pra AlphaTauri, então eu acho que saiu todo mundo ganhando. A AlphaTauri, a única coisa que também fechou com o Tsunoda, a única coisa que eu vou falar, mano, Tsunoda, putz, podia ter outro, cara, eu acho que tirando acho que o Latifi, qualquer um outro, eu preferi o Schumacher do que o Tsunoda ali na AlphaTauri, de verdade. Sim. Mas assim, de resto eu acho que tá tudo certo, eu acho que também é um passo pro Gasly, pro De Vries, vai correr quer dizer, ninguém sabe, né, porque a Red Bull gosta de triturar ali os pilotos, mas pelo menos a princípio tem um ano livre aí pra tentar fazer o nome dele aí na Fórmula 1 e tentar subir, até porque vai saber se ele for bem, e aí no final do ano que vem eles decidem mandar o Pérez embora. O Pérez tem 2 anos de contrato, mas contratos estão aí pra ser quebrados. Exatamente, né? Às vezes ele tá ali correndo, aí a Red Bull fica duplo holandesa ali com ele com o Verstappen também. Mas é isso, mas eu acho que foi tudo certo, assim, ajeitou tudo. E aí o Ricardo também falou que não deve correr em 2023. Então a gente já tem a saída do Vettel, a potencial saída do Ricardo, quase certa. E 2 vagas na Haas em aberto ainda. Não, na Haas tem uma na Haas. Magnussen confirmou. Uma Haas e uma na Williams, que também o Latifi foi já sacado. Exatamente. É isso aí, gente. Indo agora para nossa reta final, a gente tem a aposta do GP dos Estados Unidos, que vai acontecer durante a tarde aqui no Brasil. Então, deixa eu ver aqui, Estados Unidos, deixa eu ver aqui, Races, a corrida vai acontecer daqui 3 semanas ou 2 semanas? Acho que é 2 semanas, né? Semana do dia 21. 21 a 23. Exatamente. Então, temos aí... Bom, vamos lá. Jonas, GP dos Estados Unidos, pole, primeiro, segundo e terceiro para você. Pole, Verstappen, primeiro Pérez, segundo Verstappen, terceiro Sainz. O Verstappen vai deixar essas duas o Pérez vai ganhar. Essa aí do México. Nem a pau. O Pérez ganhar no México vai ser a coisa mais da hora. O Pérez ganhar no México eu acho que vai ser legal, mas eu acho que o resto vai ser tudo do Verstappen. Olha, pole do Verstappen. Pior que a equipe quando perde começa a render bem, né? Mas vai ser pole do Verstappen, vitória do Verstappen, segundo Sérgio Pérez, terceiro Hamilton. Vou colocar o Hamilton em terceiro. Vamos ver o que vai dar. Bom, e é isso, gente. Vamos encerrando o nosso podcast dessa semana.
falamos muito menos do que a gente gostaria. A gente falou muito mais da FIA do que a gente gostaria. Falamos muito menos do Verstappen do que a gente gostaria. Mas, infelizmente, todo esse imbróglio que aconteceu... É que assim, sempre a gente falava de uma cagada da FIA, né? Só que dessa vez foram 3 cagadas, uma atrás da outra, numa situação muito complicada. Então não tinha como não falar, tá? A gente não fez análise dos pilotos, mas a corrida acabou, infelizmente, ficando em segundo plano por conta de todos os acontecimentos, mas principalmente por conta de Max Verstappen campeão. Então, Max Verstappen, de minha parte, parabéns pelo seu título. O seu título é mais do que incontestável. É uma pena que ele está sendo ofuscado por tantas outras coisas que não deveriam estar acontecendo. E é isso aí. Jonas, muito obrigado por esse episódio. A palavra é sua. Eu que agradeço aí, galera. O ano tá sendo da hora, apesar dessas polêmicas da FIA. Mas é uma coisa que a gente tem que falar, né? Eu acho que não dá pra deixar isso de lado, infelizmente. Tomara que daqui até o final do ano, um campeonato já decidido, não tenha mais tanta... A gente vai falar só de coisas, ou erros, ou coisas engraçadas que acontecem na pista. Não fora delas, erros, questões de segurança que não dá pra deixar passar. Mas vamos que vamos, tô ansioso para ir para as próximas corridas aí, pros próximos 4 GPs aí. Menos Abu Dhabi, não tô muito ansioso para Abu Dhabi não. Abu Dhabi realmente não é tragável, né? Bom, vamos encerrando mais um episódio. Eu gostaria de agradecer ao Jonas e principalmente você por estar nos escutando até agora. Antes de encerrarmos, aqueles recadinhos de sempre. Nós estamos nos principais meios de podcast do mundo. Estamos no Spotify, Google Podcasts, Amazon Music, Apple Podcasts, basta procurar Podiumcast que você com certeza vai nos encontrar. E também nós temos nossos 2 canais no YouTube. Então se você estiver ouvindo no YouTube, pode se inscrever no canal, dar like, ativar o sininho e compartilhar. E nos procure Podiumcast que com certeza você vai encontrar. E também se inscreva no nosso canal de cortes, que são os sprints do Podiumcast, que é essa versão em poucas pílulas para você ouvir com um pouquinho mais à vontade, para dar uma força pro nosso trampo, porque a firma agradece. Gente, daqui 2 semanas, GP dos Estados Unidos. A gente se vê lá. Muito obrigado, um abraço e tchau!